Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós meditarmos um pouco a respeito da generosidade e do ciúme e da inveja. Se nós olharmos a primeira leitura e o Evangelho, nós podemos fazer esta contraposição. No Evangelho, Jesus diz aqui, estamos no capítulo 14 de São João, no versículo 12, Jesus diz: em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. É interessante que seria compreensível que existissem obras que só Jesus tivesse feito. Isto é, na nossa lógica, acho que seria compreensível que nós disséssemos: olha, gente, na terra, obras como o Filho de Deus, ninguém fez. Seria compreensível. E Jesus está dizendo que quem crê nele fará até coisas maiores do que ele fez. Aqui nós vemos a generosidade de nosso Senhor, que ele reserva as melhores obras para nós. Ele reserva as maiores, as mais grandiosas para nós e não para si. A sua generosidade, o seu desprendimento de si mesmo. Enquanto isso, se nós olharmos a primeira leitura de hoje, nós veremos que a situação é bem diferente. São Paulo, está em Antioquia e ele vai à sinagoga. E é interessante que os judeus responsáveis pela sinagoga dão a palavra a ele. Irmão, Barnabé e Paulo, irmãos, se vocês têm alguma coisa para falar, por favor, pode falar. E eles começam a falar, eles anunciam Cristo, e diz a palavra, eles anunciaram, quando foi no outro sábado, o negócio já foi diferente, a sinagoga estava assim de gente, muita gente. As pessoas ouviram aquela palavra e existia algo novo, e a sinagoga lotada. Vocês podem aqui imaginar que aquela sinagoga, nem em dias de festa, estava tão lotada assim, e estava ali. Estamos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Isto é, eles vieram para ouvi-lo. Eles vão acabar nos abandonando e seguindo a esses dois. E diz então que os judeus, diz aqui que muitos pagãos, isso é, os pagãos aqui são provavelmente os prosélitos, aqueles pagãos que de alguma maneira, naquilo que podiam, seguiam o judaísmo. E diz que eles aderiram, muitos judeus. Versículo 48. Os pagãos ficaram muito contentes, glorificavam a Deus e começaram a abraçar a fé. E os judeus começaram a instigar as mulheres ricas. Versículo 50. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, e provocaram a perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. A inveja. Pois bem, meus santos, quando nós olhamos essas realidades, a inveja, o ciúme, nós somos então chamados a aplicar isso na nossa vida e nos perguntar: e isso está no meu coração? Esta maldade também está presente em mim? Meu santo, minha santa, só se você for alguém muito evoluído,
espiritualizado, crescido na vida espiritual, senão, meu santo, a inveja e o ciúme estão presentes também no seu coração. Em uns em maior proporção, em outros em menor proporção, mas essas duas realidades estão presentes e é importante que você as distinga, é importante que você as veja para que você possa combatê-las. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2539, vocês sabem que o Catecismo, nós indicamos as passagens do Catecismo, não é pela página. A Bíblia, quando nós citamos o livro, o capítulo e o versículo. Aí você encontra a passagem. No Catecismo, nós dizemos o número, não é a página, é um númerozinho em negrito, do lado, nas abas, nas laterais do Catecismo, que vocês encontram. Então, se vocês depois quiserem procurar, está lá, a partir do número 2539. E diz: a inveja é um pecado capital, é um vício capital. Isto é, a partir dela, outros vícios e outros pecados podem surgir. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro. Isto é, você vê a felicidade de alguém, você vê um bem na vida de uma outra pessoa e você com isso se entristece. Isto é, você se torna, por culpa, incapaz de se alegrar pela alegria do outro. Então aqui, nós não precisamos ir muito longe. Olhe apenas na sua família, às vezes que você se entristece, se enraivece, porque a sua cunhada parece que é mais próspera e é mais feliz, que a sua irmã, que o seu irmão parece que tem uma vida melhor do que a sua, que o seu vizinho tem uma casa mais elegante, mais bem mobiliada do que a sua, que o carro daquele seu companheiro de trabalho é melhor do que o seu, e você começa a nutrir aquela tristeza no coração, porque você é incapaz de se alegrar com o bem do outro. E se isso não for trabalhado, essa tristeza vai se transformar em atitudes concretas contra aquela pessoa. Começa com a tristeza. Isto é, você se entristece porque o outro tem e você não tem, o outro é e você não é, o outro pode e você não pode, ele pode viajar e eu não posso, ele pode comprar aquilo e eu não posso, ele tem um casamento melhor do que o meu, a saúde dele é melhor do que a minha, ela é mais bonita do que eu, sei lá o que é, ela é mais inteligente e tira melhores notas do que eu, e eu me entristeço, e depois isso vai se tornando em quê? Diz aqui o Catecismo, designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação. Então você começa até mesmo a querer se apropriar por caminhos errados, a ter aquilo que a outra pessoa tem, ou a pelo menos fazer com que ela não tenha o que você não tem. Isto é, já que eu não posso ser tão inteligente quanto ela, quanto ele, eu pelo menos vou prejudicá-lo para que ele não tenha os frutos da sua inteligência. Já que eu não consigo ser tão próspero como ela, como ele, então eu vou destruir, vou tentar pelo menos prejudicá-lo para que ele não cresça na sua prosperidade. No livro do Gênesis, no capítulo 26, versículo 14, quer dizer, na Sagrada Escritura nós temos vários exemplos de inveja. Então, estou citando aqui apenas um.
Nós podemos pegar já desde o princípio. O diabo é o invejoso, diz a Sagrada Escritura. E é por isso que ele quer a nossa condenação, porque ele tem inveja do amor que Deus nos concedeu a nós. Caim, que tinha inveja de Abel. Por quê? Porque o sacrifício de Abel foi acolhido por Deus e o dele não. Isto é, parecia que Deus amava mais Abel do que a ele e ele ficou com raiva. Por que o ama mais? Não preciso nem dizer que isso acontece tanto nas famílias, né? De um irmão achar que o outro é mais amado pelo pai e pela mãe e fica com raiva do pai, da mãe e do irmão. Quando, meus santos, ninguém ama ninguém da mesma maneira. É impossível amar duas pessoas da mesma maneira, porque são pessoas diferentes. Então o pai e a mãe terão um amor, pelo menos, no mínimo, de uma maneira para com um filho e de uma outra maneira para com outro filho. Porque aquele filho é de um jeito e se deixa amar de um jeito, e aquele outro filho é de um outro jeito e se deixa amar de um outro jeito. Então são realidades diferentes. Então a inveja, então Caim, que tinha inveja de Abel. E aqui o exemplo de Isaac, diz que Isaac era próspero. Isaac tinha os seus poços, que ele havia cavado, e a sua colheita naquele ano tinha dado 100 vezes mais. E ele tinha prosperado, diz lá, vocês podem procurar depois, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 14. E ele tinha prosperado o máximo possível. E os filisteus ficaram possessos, ficaram tomados de raiva e de inveja, porque ele prosperou tanto e não nós. Porque a colheita dele foi tão boa e a nossa não foi tão boa assim. Porque os rebanhos deles são tão fecundos e os nossos não são. E eles ficaram com tanta raiva que eles fizeram o quê? Eles taparam com areia os poços de Isaac. Quero ver agora ele regar a sua plantação. E quero ver agora o seu rebanho matar a sede. Vai morrer. A inveja. Eles saíram tapando. Vocês conhecem a história de José do Egito? Vocês conhecem a história aqui de São Paulo, tão perseguido pela inveja? E vocês conhecem a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a Sagrada Escritura, os Evangelhos falam da inveja que os fariseus e os saduceus tinham dele. Esta inveja. Santo Agostinho, ele diz, ainda aqui no Catecismo, número 2539, a inveja é o pecado diabólico por excelência. Isto é, não é apenas o pecado do diabo, mas é o pecado do diabo às vezes presente no nosso coração. Da inveja nascem o ódio, a maledicência. Isto é, quando você faz algum comentário a respeito de alguém, você é sempre ácido, você é sempre muito crítico, muito crítica com aquela pessoa. Por quê? Porque você nutre uma inveja no seu coração. Nasce a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça. Bem feito, merecia. Isto é, aquela alegria que você diz, o que é isso, gente? Não é dizer, nossa, a pessoa fez por onde? Não, é um bem feito, é um regozijo. Eu não tive, mas ele também não teve. Eu não ganhei, mas ele também não. Entendem, meus santos? Se nós pararmos um pouquinho, nós veremos que, com diferentes proporções, isso também se encontra nos nossos corações. E continua aqui, Santo Agostinho, o desprazer causado, a tristeza causada pela felicidade do outro. Então continua o catecismo agora, depois de apresentar essa desgraça, que é o nosso coração, que, repito, em diferentes proporções, isso está em nós. O catecismo então nos dá um refrigério, vai indicar qual é o caminho da cura. Pelo amor de Deus, não só diga a doença, porque senão eu estou perdido. Então, apresente a cura. Então, continua, 2540. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, é uma recusa da caridade. Então já me deu uma indicação. Eu necessito de amor, da caridade de Deus.
que me capacite a me alegrar. Então já sei que na minha oração eu preciso todos os dias pedir a Deus o dom da caridade. A caridade não é invejosa, não é assim que diz São Paulo? A caridade não é invejosa. A caridade não se alegra com o mal. A caridade só quer o bem inclusive dos seus inimigos. Então é pedir a Deus o dom da caridade, que é o amor de Deus, que é o Espírito Santo, para o qual estamos nos preparando receber na festa de Pentecostes. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então é pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração a caridade. Pedir a Jesus, quando nós o recebemos na Eucaristia, pedir a caridade. Que eu seja caridoso, Senhor. Que eu ame de verdade. Que eu ame segundo o Teu coração, conforme o Teu coração, com o Teu coração. O batizado lutará contra a inveja mediante a benevolência. Isso é de querer o bem ao outro, de desejar o bem ao outro, mesmo que isso no início seja um exercício, isto é, um exercício faticoso, fatigante, cansativo, de você, dentro de você, uma parte de você não quer desejar o bem, mas outra parte você diz, meu Deus, que essa pessoa seja cada vez mais feliz, que a família dela seja cada vez mais feliz, que ela tenha aquilo que eu gostaria de ter também, Senhor, mas eu quero me alegrar porque ela tem, porque ela é, porque ela alcançou, porque ela conseguiu. E se for da Tua vontade, Senhor, e para o bem da minha alma, que eu também tenha, que eu também consiga, mas desde já, Senhor, eu quero me alegrar, porque ela tem e eu não tenho. Eu já falei a vocês, e repito aqui, do exemplo de uma paroquiana nossa, já falei várias vezes, uma paroquiana, que quando eu cheguei aqui, eu a vi, Eliane, cadeira de rodas, ela tem uma doença com várias calosidades na pele, uma doença genética, não era bonito de se ver, então era uma pele rugosa, aquelas calosidades, calos mesmo, como se fossem verrugas grandes mesmo, feio no rosto, nas pernas, nos braços. E aí ela primeiramente tirou uma perna, parte da perna, e aí eu fui visitá-la, e ela estava lá sofrendo, a casa quente, era uma tarde quente, o ventilador em cima da cama, aquele ventilador que só direcionava o calor em cima da pessoa, e ela ali em cima da cama, e eu conversando com ela, e perguntando em que consistia aquela... Foi logo no início, foi logo quando eu cheguei aqui em 2009, e ela dizendo que era uma doença genética, que qualquer um dos irmãos poderia ter nascido com aquela doença, mas ainda bem, padre, que foi eu quase que caí da cadeira, ainda bem, padre, que foi eu, né? Que não foi nenhum dos meus irmãos. E eu pensei, eu diria isso? Nós somos 4 lá em casa, e se dos 4 eu fosse escolhido para carregar uma doença genética, que poderia ser com os outros 3, será que eu diria, com tanto desprendimento de si mesmo, com tanto esquecimento de si mesmo, dizer, ainda bem que fui eu, que não foi nenhum dos meus irmãos, e era alguém que, feio, porque aquela doença era feia, e com dor, e que logo depois morreu, mas ela já tinha, uns 20 e poucos anos, quase 30, entende, meus santos, o que significa a benevolência, é dom de Deus, e que nós precisamos pedir a Deus, meu Deus, coloca no meu coração essa caridade, essa benevolência, para que este orgulho, esta inveja, sejam extirpados do meu coração. Continua e termino. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado então se exercitará no caminho da humildade. Que esta palavra, meus santos, que a liturgia de hoje nos ajude na nossa oração, para que nós, com confiança na misericórdia de Deus, apresentemos este nosso coração tão ferido, tão chagado, tão apertadinho, tão egoísta, tão ruim, pedindo a Deus que o seu sangue puríssimo lave, purifique e fecunde o nosso coração, para que ele seja semelhante
ao coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.